com pessoas novas, entre vocês, então fiquem à vontade também para, assim como combinei com o Douglas em algum momento, vamos fazer um evento lá, eventualmente a gente poderia fazer um evento em outra área jurídica, na área imobiliária, na área condominial, né? Aqui então tem corretores de imóveis, tem síndicos profissionais, tem editora, tem contador, tem advogado, então consultor de empresas. Então o intuito é justamente propiciar um momento de relacionamento. Bom, eu sou o Luiz da Smart, esse é o Douglas, advogado, parceiro, e nós vamos falar aqui muito mais do Douglas, né? Vou dar um apoio para ele, ou alguns exemplos. Douglas é advogado, palestrante, apresentador de 3 podcasts, foi numa oportunidade no podcast em que a gente se conheceu, também por intermédio da Andressa, corretora de imóveis, tem uma confraria de corretoras, que nós dois seremos palestrantes num evento lá no dia 20, sábado agora, esse daqui, então para quem é da área imobiliária, estava conversando ali com as corretoras, no dia sábado tem esse evento lá no Cresce, em que nós seremos palestrantes. O Douglas inicia, né, porque ele é estrela, vai de manhã, e eu me colocaram lá às 3 da tarde. Enfim, é um evento bem relevante. Mas num momento como esse, por conhecimento de colega, a gente se relacionou ali, conversou e vamos fazer um evento junto e vamos falar da reforma tributária. Então a reforma tributária é um evento e por isso tem aqui um de cada área. Porque a reforma tributária, o Douglas vai explicar isso com mais detalhes, mas ele é importante para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. Então, prestadores de serviço, para grande empresa, para pequena empresa, para contadores, para advogados, corretores de imóveis. Então eu estava num evento há um pouco tempo atrás, ali, 1 mês e meio, 2, um evento no Secov, que era a reforma tributária no mercado imobiliário. Então, cada um dos segmentos vão ser mais ou menos impactados, mas todos eles serão impactados, né? E esse é o intuito de trazer para vocês aqui uma apresentação ou noções gerais da reforma tributária, para que todos tenham conhecimento, para que entendam a lógica disso, e cada um vai puxando aí para as suas atividades para entender como que isso pode impactar, influenciar em valores. A gente fala bastante de planejamento sucessório, planejamento tributário, planejamento financeiro, e saber um pouco antes o quanto aquela operação vai te custar é fundamental. Ficou 1h30 funcionando. Ficou 1h30 funcionando, agora neste momento ela parou. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui com a gente, enquanto a nossa equipe técnica aqui complementa. Quem quiser ou precisar ir no banheiro, não precisa nem pedir ajuda, só ir reto aqui, lá no fundo tem 4 banheiros, então fiquem à vontade. Se faltar alguma coisa ali, eu acho que tem tudo ali, tem água, tem café, tem chá, tem uns docinhos, uns salgados, fiquem à vontade aí para interagir, para trocar cartão de visita, né? O momento de relacionamento também é bem importante. Agradeço a presença de vocês aqui, os clientes, os não clientes, os que não são clientes também, não sei porque não são nossos clientes ainda, fiquem à vontade, tá aí redes sociais, site, tem ali também tem uma plaquinha na mesa de vocês ali, que tem um QR Code que vai lá para o Google Meu Negócio das avaliações. Quem quiser ao final do evento ali avaliar o nosso evento, mandar 5 estrelas lá também ajuda, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Douglas, vou ficar ali na ponta e a gente vai interagindo nos exemplos. Como a gente tem bastante corretores, eu queria só que você ficasse um segundinho para falar da tua palestra lá no evento do dia 20. Esse evento é um evento para mais de 400 pessoas, tá? Vai ser bem legal. Sempre esses eventos são pagos. Eu estava comentando lá, um dos palestrantes cobra mais de R$8 mil para fazer uma palestra aqui em casa. O Luiz Fernando cobra 100 mil para fazer, ele vai fazer de graça lá também. E aí eu faço de graça, eu pago para ele, sabe? Eu tenho pago lá 10, 50 mil aqui, paguei 10 mil para poder vir falar para vocês. E a ideia desse encontro é para fortalecer as mulheres corretoras, né? Então vai ser bem legal. Eu vou falar
Eu falei pra Andressa, eu falei tanto assunto, eu não sei nada, eu falo um monte de coisa. Que eu falei, cara, eu vou fazer um pupurri. Então a minha palestra vai ser um pupurri. Eu vou falar um pouquinho sobre como ganhar a garantia comissão imobiliária, quais são as cláusulas obrigatórias da promessa de compra e venda e sobre prejudiciação. Então, tem que concatenar isso tudo em meia hora. Vai ser difícil, mas a gente vai tentar. E eu tenho um tema, qual vai ser? Contabilidade e tributação para corretores de imóveis. Seja aquele que está começando, né, como o nosso cliente aqui, como para quem tem imobiliária ou para quem vai estar lá e tem uma incorporadora, uma construtora. Então, também é um assunto difícil para... Acho que é 40 minutos nosso tempo. 40? Acho que é 40. Essa é importante, porque o meu vai ser meia hora só. Esse que eu vou começo. É que a tarde vai ser mais tempo. É que de manhã, como vai ter as apresentações iniciais, mas você foi pela, faço 1h30 ali. Então, quem é do mercado imobiliário fica convidado para esse evento. As meninas são as organizadoras ali, uma confraria de corretores, são 50 corretoras muito engajadas e que estão organizando essa primeira conferência, vai ser no sábado lá no Cresce. Isso aí. Beleza? Esse é o nosso encontro de hoje. Quando eu fui convidado pelo Luciano para fazer, eu pensei assim, a gente precisava de pelo menos umas 12 horas para introduzir o assunto. E eu peguei e acabei dividindo uma parte, porque parte fundamental da reforma tributária é a questão do ganho de crédito. Né? Então, hoje, se você terceiriza uma parte da sua atividade, você consegue crédito. Então, por exemplo, imagine que seja lá uma administradora de condomínio. Aí você vai e monta na sua organização uma terceirizada. As notas que essa terceirizada emite contra você, você consegue desconto no IBS e CBS. A gente vai falar disso durante a apresentação. Então, o Estado está te inclinando para a terceirização. Mas e daí, eu vou tomar vínculo de emprego lá na retaguarda? Se eu fosse falar só disso, ia levar muito tempo. Então, aí eu peguei e fiz lá na semana que vem, já deixo o convite para o Fernando fazer um evento lá no escritório também, gratuito também, às 5 horas, no mesmo formato desse aqui, para a gente falar só sobre a prejudiciação. E aí o que acontece? Não é só para imobiliário. Né? Todos os ramos hoje você pode terceirizar. Tá? Então fica o convite ali. Eu coloquei aqui as nossas redes sociais, aí se vocês quiserem também escanear lá para mandar um oizinho, dar aquela de hater, né? Não gostei, coloca lá. Sabe que dá mais engajamento quando você não gosta do que quando você gosta. Se falar mal, aquele negócio fica bom. Tá, mas reforma tributária vai ser só em 2033. O que a gente está fazendo aqui hoje? Quem já ouviu falar disso? 2033, já ouviram ou não? Não? Se eu colocar, tem um único, não, mas sai, isso daí não dá nada, só 2033. Hoje eu recebi uma mensagem do meu sócio, que é também contador, e ele falou o seguinte: a Prefeitura de Curitiba já fez uma norma para regulamentar a questão da emissão das notas fiscais. Porque hoje você vai lá no site da Prefeitura e emite a sua nota, né? E aí então pela SMF 31 de 2025, publicada sexta-feira, dia 12, ME e EPP optantes pelo Simples Nacional tem até 1º de novembro para se adequar. Sociedades profissionais, como do advogado e tal, 1º/10, e demais pessoas jurídicas 1/1 de 2026. Brinquei aqui, não sei se vocês ouviram, que é tão desesperador falar de IA quanto é de reforma tributária, porque todo dia muda alguma coisa, né? Então isso daqui eu recebi às 2h25 da tarde, não deu tempo de colocar no slide, né? Mas importante falar para vocês. Qual vai ser a conclusão desse evento aqui? O melhor amigo de vocês tem que ser o Luiz Fernando. Como é que está o negócio ali? Sabe, não sei, de repente criar um grupo no WhatsApp, fazer uma mala direta, tudo que for atualizando vão se inteirando, porque o que acontece? Como advogado, eu vejo lá na frente o problema. Então hoje eu estou discutindo questões que já estão na lei há uma década. Eu estava comentando com alguém que fez um estudo sobre ISS fixo. Se eu sou uma sociedade de advogado que respondo per si, ou seja, eu respondo com o meu patrimônio pessoal, eu vou pagar lá um ISS fixo de 1.500 e alguma coisa.
desculpe os números, porque eu sou péssimo no número, tá? Só 6, 5, 10, 15, 20%. É só isso que o único número que eu sei é percentual. E aí no ISS fixo, nós temos um cliente, por exemplo, que é médico, que recolheu 50 mil de imposto. Só que ele atua sozinho. Então, a gente pode fazer ação para ele, que vai acabar com a reforma tributária também. Então, assim, é urgente porque todo dia eles já estão lançando as novas orientações que vão começar a vigir, a gente vai começar a ter programa a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, o IBS CBS vai ter lá um ano teste e o percentual pequenininho. E eles vão aumentando ele, vão migrando para que em 2033 a gente tenha toda a situação consolidada. Tá? Qual que é a dificuldade da contabilidade hoje? E aí eu vou provocar aqui os contadores aqui e vocês. É fácil hoje fazer a contabilidade de um escritório de advocacia? Cara, talvez não seja tão difícil. O escritório de advocacia vai lá, que nem o meu, eu ganho R$1.000 por mês, emito uma nota lá e tá tudo certo. Agora, e se for um supermercado? Se eu for fazer uma consultoria tributária para uma sorveteria, sabem o caso do McDonald's? O McDonald's vende sorvete ou não? Não vende sorvete. Né? Então ele vende lá o leite, que aí é outra forma de tributação. Tá? Então o que o contador do presente, né, que já é passado, já deve ter feito isso, mas o contador do futuro vai ter que fazer, e aí cabe também o empresário estar antenado nesse tipo de eventos para conseguir cobrar também. Quais vão ser as vantagens que eu vou ter? Porque desvantagens, vocês vão ver que tem várias. Mas e as vantagens? Como eu faço para me adequar? Vou para o Paraguai? No Paraguai é só PhD em contabilidade, porque lá é o seguinte, é 10% para tudo. Chegou o final do ano, quanto sobrou na conta? 1 milhão, 10% de imposto. Mês a mês. Cada coisa que você vai comprar tem 10%. Beleza? Então, qual que é o diagnóstico que a gente tem hoje? Tá? Todo mundo paga imposto errado. Só quem trabalha aqui com contabilidade da Smart não, ele faz certinho. Mas a regra, né, é que é muito difícil você atuar com contabilidade. Não é porque o contador é ruim, é porque a própria empresa não sabe o melhor jeito de operar, muitas vezes, né? E aí você tem um custo de mão de obra e de tempo para poder resolver essas situações. A gente estima lá 1.500 horas, ou seja, pelo menos 61 dias completos para você poder organizar a contabilidade da empresa. E é bem fácil, né? Porque você tem lá os impostos, vou pedir para o senhor falar de cada um deles um pouquinho, mas o ISS você tem só 5.570 leis. Então, só assim, vou ser um advogado que atua no país inteiro. Cara, é o Código Civil, o processo civil, tranquilo. Agora, o advogado tributarista, eu tenho que ter acesso ao ISS de cada prefeitura. E eu não sei se hoje estão todas online, né? Mas até outro dia, né, você tinha dificuldade de conseguir achar a regulamentação, né, dela. O que vai acontecer então? Eu queria, você fala pra gente, dá uma pincelada pra gente assim, então, dos tributos atuais, da incidência dele, aonde que ele vai, e aí eu entro nos novos, você comenta dos novos tributos dali. Vamos falar do que tem hoje. Importante que na reforma tributária, ela é uma parte. Deixa eu ver. Isso, vem. A reforma tributária, ela não é... Primeiro, para chegar nesse ponto da reforma tributária, haviam vários projetos de lei simultaneamente. E há outros projetos em andamento, que é uma reforma tributária 2. Porque aqui, ó, nesse momento, a gente está falando de 6 tributos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não tem imposto de renda, por exemplo. Aqui não tem contribuição social. Aqui não tem, deixa eu ver o que mais, IPTU, por exemplo. Então, não entra aqui, PVA. Então, aqui, ó, são os impostos, basicamente, que são tratados como impostos sobre o consumo. Então, a gente pega PIS, COFINS, são impostos. Vou falar as alíquotas do lucro presumido, que são as mais utilizadas. PIS 0,65 sobre o faturamento das empresas, COFINS 3%. Vou pegar aqui o ISS também, que é o imposto aqui federal, PIS e COFINS federal. Vou pular aqui para o ISS, que é mais simples. Entre 2% e 5% sobre os serviços, então advogado, contador, administradora de condomínio, síndico profissional, corretor de imóveis.
entre 2% e 5%. Se a empresa é do lucro presumido, aqui em Curitiba, 5%. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, então as indústrias pagam esse imposto aqui, ou importadores. Aí a gente pega o ICMS, que é estadual, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Quais serviços? Serviço de transporte e de telecomunicações. Basicamente, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, não é sobre compra e venda de mercadorias. Se eu simplesmente pegar essa mesa como uma empresa e levar para São Paulo, eu já estou pagando ICMS, ok? Só pelo transporte, só pela demonstração, enfim, são várias as situações. E tem mais o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Se você compra dólar por aí para o exterior, você paga. Se você faz um empréstimo na factoring, você paga. Se você faz um financiamento, você paga. Se você não paga o cartão de crédito, você paga. Porque você está fazendo um empréstimo. Se você usa a conta corrente, você está pagando. Então, a ideia é que desses tributos aqui haja uma unificação. São vários os intuitos. O primeiro deles é evitar a concorrência entre os entes arrecadadores. No caso dos municípios, Douglas colocou aqui, são 5.570. 5.500, 5.570. Beleza. 5.570. Estados, são 27 estados competindo, então, por que a Renault veio para cá? Por que a Fiat está lá em Pernambuco? Tudo concorrência entre os estados, não só pela qualidade de rodovia, portos, mas também por benefícios fiscais que um compete com o outro. Pega aqui a nossa cliente Selma, ela tem uma editora de livros, faz parte da Apris, editora de livros. Quando vai vender para São Paulo é uma coisa, se vai vender para o Rio de Janeiro é outra, se vai vender para o Rio Grande do Sul é outra, se vai vender internamente é outra. Se vai para São Paulo, mas é para uma pessoa jurídica é uma coisa, se vai para São Paulo e é pessoa física é outra. Né? Então você deu o exemplo do supermercado, a editora entra nesse nível de complexidade grande também. Então, aqui fala de guerra fiscal predatória, então é uma concorrência que para quem paga o imposto e para quem tem que pagar o imposto é muito difícil, porque além de ser difícil de você pagar financeiramente, é duro você tirar X% do teu faturamento para pagar alguma coisa. E a outra dificuldade é como fazer isso, né? Então, nós estamos aqui, né, para encontrar soluções naquelas 1.500 horas dedicadas, em média, que as empresas têm que se dedicar por mês, por ano, para fazer isso, essa conta que a empresa paga para o contador executa, que é fazer o cálculo correto, entregar as declarações acessórias corretas. Então, no frigir dos ovos, a reforma tributária tem o intuito louvável de simplificar a coisa. O quanto isso vai acontecer, aí a gente vai ver ao longo das explicações aqui e ao longo dos anos. Sim, tem uma situação que é bem interessante, que é a questão do ISS. Muitas empresas fizeram o quê? Migraram para Santa Catarina porque tinha lá o benefício. Né? Não foi todo o método diferido, mas assim, tinha o benefício, fique com o benefício. O que aconteceu? Pegaram a fraude, autuaram as empresas, o cara alugou um barracão, na verdade era um barraco, e aí lá circulavam milhares de mercadorias por dia, porque era o volume que a empresa tinha. Isso na verdade só aquela que para lá, nunca foi para lá. Né? E aí a Receita Federal, o município foi lá e fez o quê? Fechou o depósito, autuou 80% a multa e mandou prender o sócio. Está na internet isso. Bem legal. Então, não tem muito jeitinho, né? Não adianta, não, a gente abre lá uma empresa para fazer de conta que está São Paulo. Não adianta. Porque, pode. Deixa eu só fazer um complemento. Volta ali na tela anterior. Eu esqueci uma coisa. Quero destacar. Vocês vão falar assim, mas minha empresa é do Simples, meu imposto é do Simples. 90% das empresas no Brasil são optantes pelo Simples. Só que o Simples não é um imposto. O Simples é um regime simplificado de recolhimento de impostos, que envolve PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social e Contribuição para o INSS. Ok? Então, 3 dos impostos
que são do Simples, não estão abarcados pela reforma tributária. Então o Simples também vai ter mudança. Então quando eu falo, vai atingir desde a pequena empresa até as grandes empresas, é disso que a gente está falando, ok? Então o Simples provavelmente vai continuar, mas com uma configuração diferente dessa que está. O exemplo que o Douglas deu, se a gente voltar lá 20, 30, 20 anos, vai, a gente pega alguns planejamentos tributários que eram mais, eram possíveis naquela época e hoje não são mais. Por isso a importância de continuar evoluindo e com uma boa assessoria. Quando eu falei que o ISS hoje é de 2 a 5%, quer dizer que em São Paulo é 5%, em Curitiba é 5%, em Pinhais tem várias atividades que são 2,5%. Antes de 2003, a legislação atual do ISS é de 2003. Antes de 2003, então há 22 anos, as empresas aqui em Curitiba abriam uma filial ou abriam um CNPJ em Antonina, 0,5%. Então era bacana. Você fazia como escritório de contabilidade. E dá para comer barrado também. Só que de fato não existia, né? De fato não existia. Como era tudo no papel, era mais fácil de burlar o fisco e tudo mais. Agora isso não funciona mais. Isso não funciona mais. Há muito tempo não funciona mais. Então é só um exemplo mais contundente de como o fisco também evolui para que a gente possa, dentro do que é possível, dentro do que é correto, fazer um estudo, fazer um planejamento para que as empresas paguem o menor imposto possível dentro da legalidade. Sim. Vou deixar vocês... Uma pergunta bem ignorante, que eu sou bem leiga no assunto. As taxações novas agora do Trump, tem alguma coisa a ver com aqueles impostos ali? Nada a ver? Não. Tá. Ali é a tributação para importação. Tá. Aí até tem que fazer uma só dessa, né? Porque se tributasse só em 50%, que na mídia sai, não, estão tributando em 50%, seria ótimo. Se você tributar qualquer coisa nos Estados Unidos hoje, você paga 100%, não, 80%, né? Acho que é 80% em imposto de tributação. Então é 50% de acréscimo, né? Não é 50%. Então seria ótimo, a gente teria um decréscimo de 30%. Né? Então o que acontece? Tá? A gente já vai chegar assim numa parte mais legal, mas antes disso ainda é importante você pensar o seguinte. Então, como funciona hoje? Digamos que a gente fosse fazer esse evento aqui num hotel. Tá? Então, a Smart vai lá e contrata o hotel, reserva o hotel. Paga R$10 mil no hotel. ISS Curitiba, 5%, morreu com 500. Tá? Vou usar aqui e fazer números. Aí ele precisa de um sistema de som. O sistema de som custa R$2 mil. O hotel recebeu os 10 mil, 100 mil dele. Vou colocar 10 mil para fazer mil, para ficar fácil a conta. 1.000, gastou, pagou 50 de ISS. Aí o que vai acontecer? O hotel vai gastar 2 mil para fazer o sistema de som. Vai receber uma nota de 2 mil. O cara que vai receber os 2 mil paga 5% de ISS. Aí vamos contratar um palestrante lá, eu vou ser contratado lá mais 5 mil. Então, mais 250 de ISS. Tá? Fiz uma conta assim, bem grotesca, porque daí você está no ciclo, mas sim, só para deixar a conta redonda. No frigir dos ovos, aquela nota máxima, a maior nota que é o dos 10 mil, que pagou R$500, não é o ISS todo, mas deveria ser. E aí, se a empresa do lucro real, ela consegue fazer a compensação, né, desse imposto, mas é praticamente impossível. Então, é muito difícil você conseguir organizar isso. Qual que é a proposta que daí a gente sempre vai usar assim? Eu gostei do termo que usou, louvável. Né? Louvável para falar que a gente vai se ferrar, tá? Eu sempre vou usar o termo louvável. Louvável. Que aí quando você for pagar os 2 mil, o som, opa, lá na ponta ele já recolheu. Então eu não preciso pagar esses dois aqui. Né? Ou eu vou devolver para ele. Né? Então, se aquela pessoa que teria que pagar os 2 mil tiver crédito já acumulado, ela vai pagar sem ISS, aquele percentual. Se, quando ele for contratar, ele já tinha o crédito, ele também não vai pagar ISS.
todos na cadeia vão ser solidários pela sua cota. Então, se alguém ali da cadeia não pagou, o Estado vai receber. Só que se todos pagarem, todos vão receber um quinhão. Então, pense o seguinte, para que aconteça um evento de 10 mil, um recebeu 10, aí desses 10 foi pago 2 para um, 4 para outro, 3 para outro. Esse pedacinho que cada um recebeu é como se fosse um acréscimo. Então, eu tenho lá um valor final de tributo de 29%, que cada um na cadeia vai pagar um pedacinho. Tá? Fiquem com o conceito, não fiquem com os números nem com o valor. Tá? O conceito é esse. Porque aí é que o Estado quer fazer algo louvável com vocês. A gente vai Qualquer pegadinha. Isso. Tá. Então, assim, quais são os grandes, a grande ideia dessa reforma, né? O que eles estão nos vendendo, tá? Que o IVA, então, que é no mundo inteiro tem o IVA, né? Então, o IVA é o quê? É você ter um único imposto, né? Aqui no caso são dois, vocês estão dentro do IVA, que tem lá uma alíquota de 20%, a gente espera, Deus, que seja de 26,5% a 28%, mas também não sabemos, né? Pode mudar. E aí, então, assim, nunca elas vão competir. Então, você vai ter a CBS e IBS, que elas vão sempre que você for comprar alguma coisa, você vai pagar ela junto. Qualquer transação que você for fazer, elas vão estar em bloco, entendeu? Só que daí uma vai receber 10%, a outra vai receber 19%, que a gente vai ver ali na frente. Mas elas estão em bloco. Então não há discricionalidade, para esse caso aqui eu vou pagar menos e para aquele eu vou pagar mais. Uma vai ser 3%, a outra vai ser 26%, por exemplo. Não, sempre elas vão seguir em bloco e aí o consumidor final, a pessoa da ponta, vai pagar um valor menor. A não cumulatividade plena, que é o grande barato, é o seguinte: lá no final das contas, então, eu vou pagar 29%, digamos assim. Mas eu fui lá, eu sou a indústria foi e produziu uma peça. Aí foi para o distribuidor. O distribuidor cresceu X naquilo. Ele não vai pagar imposto sobre todo, ele vai pagar só aquilo que ele cresceu. A cada etapa da cadeia só vai ser pago o acréscimo, não vai ser pago o todo. Só que daí o grande golpe que a gente não sabe ainda é o quê? Se alguém se tiver como não pagar, porque a gente já vai ver que praticamente não tem como não pagar, se alguém não pagar, o da ponta lá vai ser solidário. Então, por exemplo, assim, eu vou contratar com você porque eu sei que você recolhe seus impostos direitinho. Entendeu? Porque eu consigo consultar essa informação, em tese, eu vou consultar. E aí, se você não recolhe, se a tua empresa não emite nota, eu não vou contratar com você, porque eu vou, digamos o seguinte, eu tenho aqui a possibilidade de, o Luiz Fernando tem lá R$1 milhão de imposto acumulado. Eu falo, cara, eu vou comprar um notebook, em vez de comprar um notebook de 15 mil, eu vou comprar um de 20, porque parte do imposto dele eu já tenho aqui na minha conta corrente, tá? A gente vai falar isso mais pra frente do Speed Plan. Eu morei 8 anos no Paraguai, tá? Eles recolhem o IVA, esses 10%. Só que só paga quem precisa de nota. Isso. Você vai comprar qualquer coisa, isso daqui custa tanto. Precisa de nota? Sim, então custa 10% a mais. Senão você não pega nota e paga menos. Só que o Brasil, o Paraguai é amador, né? O Paraguai é amador. Brasil, como é que é o termo mesmo que a gente usou? Como é que é o termo lá? Que a gente falou agora? Louvável. Aqui a situação é louvável. Tá? Louvável. Então pense o seguinte, você tem lá uma empresa que ela está no Simples Nacional. Você vai poder optar por fazer o regime híbrido, que é o quê? Ao invés do IBS-CBS estar por dentro da tua nota, ou seja, eu vou emitir uma nota aqui de R$10 mil para você, eu emito uma nota de 8 mil, que eu vou receber, e os 2 mil, quando eu coloco no mercado para transacionar o crédito, eu não recebo. Eu penso o seguinte, você paga 10 mil no Pix, na mesma hora cai na minha conta 8, ou sei lá, né, 7, se for 29%, e na conta do nosso amigo lá, barbudo, cai a diferença. Entendeu? Você entendeu? Então assim, a empresa vai poder optar no Simples se ela quer participar desse benefício, porque é um benefício.
Não é bom? Você poder não pagar todo o imposto? Pô, você tem que pagar 29% de imposto. Talvez você tenha que pagar 20%, que é o que eles estão nos vendendo. Nessa venda dos 20%, você vai abrir mão de colocar aquele dinheiro no seu bolso. Tá? Que é a questão do cálculo por fora. Aqui, tá? E aí a não cumulativa plena é aquela situação de que você, cada um da etapa vai pagar só o seu quinhão, vai pagar só uma parte. Tudo isso é para nos beneficiar. Isso é ótimo. Essa é uma atitude louvável. Pense. Tá? O que eles vão fazer? Você vai ter uma conta corrente, então lá provavelmente você mandou a VPR. Você foi lá e comprou, ou sei lá, você quer comprar um notebook. Aí você olha lá, sei lá, eu no sua advocacia recebi lá uns honorários de 10 mil reais. Opa, então dali eu criei um caixa. Eu tenho que repassar para o Estado, que na última fase não tem que repassar nada, porque o Estado vai reter isso antecipadamente. Na hora que pagar, já vai ter poder, mas digamos que na transição eu tenho uma parte que tem que pagar. Né? Sabe como funciona o imposto de renda? O imposto de renda é o seguinte: todo mês você vai lá, porque é aula chata de direito, mas existem dois tipos de tributação: uma na fonte e outra por declaração. Basicamente, as notas acabam sendo por declaração, porque você tem que ir lá no final do mês e falar: ó, essas aqui são as notas. Embora já no sistema esteja integrado, você pode cancelar uma nota, você pode dar um migué. Na prática, o que vai acontecer? Ele já vai reter na fonte. Então você não vai ter como discutir depois. A curva de você provar depois vai ser meio longo. Então você tem que ir no processo administrativo, falar que o produto não foi vendido, enfim. Não se sabe. Tá? Mas a ideia é o quê? A ideia é que eles vão ter acesso total àquilo que você, na hora que você recebeu o PIX. Então, não é quando eu emiti a nota fiscal. Não é quando eu emiti o boleto para pagamento. É a hora que o dinheiro for cair na tua conta, porque o convênio é do Bacen. Então, o Bacen vai estar lá, imagina o gerentão do banco, o gerentão do Itaú antigo, né? Ele vai estar lá assim no banco, opa, caiu aqui 10 mil na conta, sei lá, do Léo. Caiu 10 mil naquela conta do Léo, opa, aqui veio dessa empresa. Então, como veio dessa empresa, foi emitida a nota contra ela lá, ou então ele está catalogado no determinado serviço X, que o imposto vai ser Y. Ele já vai reter na fonte, antes, tipo, você não vai ver o dinheiro que na tua conta, mas no instante que esse dinheiro deveria cair na tua conta, é igual quem paga pensão alimentícia, sabe? Você vê o salário lá, não vai cair o salário, pum, já cai com desconto. Só que aqui o filho é outro. Vai ser tipo um pedágio? Vai ser, Nem pedágio. Pagou, pagou. Foi cair na conta, já era. Nessa colocar o nome de CPF que Isso, a gente vai. Isso. Veja só, o Estado ele está nos abraçando, tá? Para o nosso bem, para que a gente possa não esquecer de contribuir com nada. Tá? A gente vai ver o Big Brother, né? Eu chamei de Big Brother no slide. Mas degustem, entendeu? Olha como é bom o governo, o Estado para a gente, como é boa essa reforma tributária. Né? Então, é boa, né? Tá? Ela é muito boa. Então, o que pode acontecer? Sobre a minha folha de pagamento, eu não tenho nenhum tipo de crédito. Então, porque na Smart a gente tem 40 funcionários, por exemplo. Mas, se ele pegar amanhã e falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou terceirizar metade. Aí ele vai receber uma nota de prestação de serviço dessa folha, e pode ser para qualquer tipo de serviço, né? Ele vai receber essa nota, e sobre esse valor que ele pagar, aí ele tem um crédito. Então, o Estado, e não achem que o Estado é a favor da CLT, porque não é. Tá? A gente, segunda-feira, vai ilustrar muito isso. O Estado está fazendo o que? Ele está empurrando para a terceirização. A Raquel Dombrowski, que é minha amiga, que é advogada, corretora, ela usou um exemplo que é fantástico. Ela tem uma loteadora e ela falou o seguinte: imagine só a situação, eu tenho lá e contrato o pedreiro para pegar o tijolo e assentar o tijolo com o cimento. Tá?
eu tenho essa situação aqui. Show de bola. O que vai acontecer? Parei de industrializar. Por quê? 100% do valor que eu pago na parede industrializada, 29% ali naquela conta maluca deles, eu estou com crédito do governo. E aí eles vão estabelecer de X, Y, você vai, não tem esses parâmetros ainda, tá? Alguns falam que aproximadamente o imposto final, se a sua empresa estiver 100% bonitinha, vai ser dos 9%. Então, o imposto final real, ao invés de 29%, ali 28 e pouco por cento, vai ser de 20%, o que seria fantástico. Mas tem por causa da questão da Curve Life, porque eles vão organizando de uma forma com que a gente vai ter 220 milhões de fiscais, o bebezinho lá vai tomar um NAN, papai, não esquece de pegar a nota lá para a gente poder abater, entendeu? Para a gente poder receber o crédito. A ideia, então, é essa, a gente vai aprofundar. E aí, olha que bacana, como o Estado é muito bonzinho, sabe o que é lobista? Sabe o que é lobista, né? Lobista é proibido no Brasil. O que paga mais imposto? É leite ou gasolina, por exemplo, ou não? Não lembro agora de cabeça. Cara, eu não lembro, assim, eu acho que é leite ou gasolina. Que daí, como é que é? Depois pesquisa lá, mas assim, tem situações esdrúxulas, por exemplo, remédio álcool, remédio gasolina, que aí assim, como o lobista era melhor para determinado ramo, aquilo que é essencial para o ser humano paga uma tributação maior. Tá? E aí eles fizeram isso daqui para resolver na canetada, no português bem claro. Então pensa o seguinte, é vantagem para o Brasil ter carro elétrico ou ter carro a combustão? O que vocês preferem? Motor V8 ou BYD Seal, que anda mais? Entendeu? BYD Seal que anda mais, beleza. A gente vai enfiar onde a bateria depois disso? Eles já estão fazendo na Europa, pegando esses carros elétricos e colocando ele para fazer reserva de energia solar. Porque daí o cara sai da rede, né? Por exemplo, eu tenho uma fotovoltaica na minha casa que eu consigo gerar um número, só que eu tenho que pagar a luz, mas assim, se eu conseguisse gerar e armazenar essa energia, eu conseguiria usar ela. Então, é um grande problema. Para os ambientalistas menos ortodoxos, o carro elétrico faz mais mal para a sociedade do que o carro a combustão. Sei. Porque é vento. Hã? Porque é vento. E aí, então, o que acontece? Aqui nesse imposto do bem, né? Que é o Porque também é seletivo. Oi? Esse imposto também é seletivo. E Porque aí vai ser na canetada. O chinês tem 0% Isso. de imposto. O americano, ou o pagar. europeu, ou Isso. qualquer outro carro que seja elétrico, tem 25%. É isso aí. Então, pense o seguinte, aqui eles já colocaram na norma, tá? Porque eu sou advogado, minha ideia é tese. Eles colocaram na norma uma forma de, eu quero que a Volvo não traga mais carros para o Brasil. A Volvo está lá na Suécia desmatando árvore, então vamos pegar aqui, é ruim esse tipo de veículo. Eles vão fazer isso aí. Aí aqui vem o espírito para aquela situação que vai mudar também do IPVA, do IPTU. Então, por exemplo, você tem um imóvel lá que tem fotovoltaico, por exemplo. O Estado vai falar o seguinte, aqui então o IPTU vai ser mais barato, porque o cara tem fotovoltaico, ou o cara tem Maracaro lá. Existem regras para Maracaro e tal, mas vamos deixar, né, como se não tivesse. Então, eles dão ao ente público essa autonomia. Então vocês percebem o seguinte, que é uma regra que eles valem para todo mundo agora. Mas uns são os melhores que os outros, né? Para uns vai valer mais. E aí quem vai decidir o que é ambientalmente correto ou não? Estão falando que a gente está vivendo um momento de superaquecimento global. Quem mora em Curitiba não está vivendo isso, né? Está morrendo de frio. Enfim. As alíquotas, então, eles entendem, né, que vai ficar entre 26,5 e 28. Quem vai se ferrar, lógico, os advogados, contadores, esses podem ser os mais prejudicados. Mas eles estão falando que vai ter um redutor, né? Então, assim, eu coloquei os números aqui, mas assim, desconsidere, tá? Porque a gente não sabe, a gente só vai saber na vigência da norma. Então, agora vai começar a valer, porque pode vir lá na véspera, então a gente vai dar 90% de desconto, em vez do contador pagar 27%, vai pagar 4%. Beleza?
Só que aí o contador vai fazer o quê? Ele vai, ó, eu vou emitir nota contra você aqui, vou exigir nota de todo mundo que devolveu o benefício. Beleza? Isso vai estar em plena vigência de mais para frente, somente em 2033. Tá? E aí que é o do novo espírito da norma. Todo mundo fica vira fiscal. Todo mundo vai querer nota. Quem é que pede CPF na nota? Muito bom, né? CPF na nota é fantástico. Eu pedi, inclusive, outro dia a penhora de um carro que a pessoa abastecia sempre no mesmo posto de gasolina. Daí eu tive acesso qual era esse posto, fui lá e fiquei esperando o cara. Eu tirei uma foto do cara com o carro e pedi a penhora do carro. Falei assim, ó, por que o cara está dirigindo o carro? Isso não é dele? Então é uma fraude. Foi muito bom o CPF na nota. Hoje eu falei que queria uma nova tese, sem parar. Pô, eu vou toda semana no shopping, 2, 3 vezes no almoço no shopping, passo com o meu carro, mas o meu carro está no nome da minha esposa. Né? Agora, eu posso ficar andando com o carro do Luiz Fernando? Eu posso. Ele é meu laranja. Entendeu? O Estado está nos cercando com muito amor. Beleza? Deixa eu só fazer um comentário desse tema. Claro. Eu vejo como um dos grandes problemas que tem no regime tributário brasileiro é também um desnível entre a forma de arrecadação entre as empresas. Então, às vezes ser grande é ruim, porque o grande, quando a gente pega uma indústria, por exemplo, é muito mais difícil ele não emitir nota, ele comprar sem nota. O intuito da reforma tributária também tem esse objetivo de igualar as condições tanto dos menores quanto maiores. Pode levar a crer que a fiscalização vai ficar mais acirrada para todos? Sem dúvida. Mas ainda que isso seja uma verdade, no fundo, e eu sou bastante esperançoso de que isso é bom. Porque uma coisa é o imposto de ser caro, outra coisa é o imposto de ser caro e você paga e eu não. Exato. Aí gera uma concorrência desleal. Nós tínhamos um cliente no supermercado, não está mais com a gente, que na época o simples era 3 milhões e 600 e ele faturava 300 mil por mês e ele faturava em torno de 330, 340 e o concorrente dele faturava entre 250 e 280 oficialmente pelo menos. E a diferença do que eles tinham que pagar era muito grande, porque até 300 ele conseguia estar no simples. O outro, acima de 300, que era o nosso cliente, era lucro real, um imposto muito diferente. Então, o intuito com a reforma tributária é que o pequeno e o grande, todos emitam as notas e exijam as notas. Então, eu vou pegar lá, você vai me prestar um serviço de R$200. Eu vou pedir a nota porque eu quero crédito sobre aqueles R$200 que vai fazer diferença no imposto que eu vou pagar. Então aí que entra os de todos viram fiscais, porque todos vão exigir. Você deu o exemplo do nota base. Eu não vejo. Mas não é o pequenininho, acho que é o informal. É o informal, É o informal. Porque o pequenininho que emite nota certinho, ele está... Tá vendo? Pode acontecer, só que você daí, isso aí tem uma questão também política muito interessante. Né? Eu poderia ir longe aqui, eu tenho minha opinião. Já que eu o que eu acho? No Brasil a gente tem muita a conivência com o pequeno. É um incentivo a, putz, mas coitado daquele cara, ainda vou pedir a nota. Coitado daquele cara. E isso vai criando uma situação que no final das contas gera o quê? Benefícios sociais que geram, ao invés de incentivo, geram dependência.
né? Então, putz, coitado daquele cara, vou dar o Vale Gás, coitado daquele cara, vou dar o Bolsa Família, coitado do venezuelano, vou dar... Não, eu posso dar para o venezuelano um emprego, trabalho, quer trabalhar, trabalha, ele quer nota, e aí eu incentivo ele a evoluir, e não a ele ficar dependente. Mas essa é só a minha opinião. Aquilo que é real e não é opinião é um fato. Então, daquilo que vocês vão guardar aqui hoje, eu sempre digo numa palestra, você não guarda tudo. Aqui, meia hora você já tem uma entrevista que pegou na escola, você guarda 3 coisas. Uma das coisas importantes, ou das mais importantes, é você vai ter que emitir mais notas do que emite, caso você não emita nota de tudo. E você vai exigir mais nota dos outros. Qual que é a conclusão? Se você trabalha na informalidade ou depende da informalidade, muita atenção, porque isso está com os dias contados. Está com os dias contados trabalhar com a informalidade. Então, quando alguém vem aqui abrir uma empresa, por exemplo, ele fala, não, mas eu vou faturar 50 mil por mês, mas também não vou dar nota para todo mundo, não é todo mundo que pega. Teu planejamento está errado. Se o seu planejamento, você não tem um negócio. Você depende de não pagar o imposto para dar lucro, teu negócio é ruim. Teu negócio é ruim. Eu vou falar uma coisa, que não são só empresas pequenas. Não. Eu já cansei em empresas grandes de comprar, por exemplo, um celular e eles falaram assim, você precisa de uma nota, então fica um pouquinho mais caro. Então vai acabar isso. Isso. Aí entra um outro ponto que é o seguinte, rapidinho. Na década de 80, começo da década de 90, se vocês pegarem pessoas com um pouquinho mais de idade, elas não pagavam imposto e tinham orgulho de dizer que não pagavam imposto. Tipo, você é trouxa, tá? Porque isso botou dinheiro do governo. Hoje em dia, a sonegação continua igual? Não, mas quase. Qual que é a diferença? A diferença é que ninguém mais fala abertamente que não paga o imposto ou muito menos tem orgulho disso. Você viu alguém postando no Instagram, por exemplo, não paga o imposto, quem paga é trouxa. Não. Ele faz, mas faz escondidinho. E esse comportamento que você está falando, ele está cada vez mais sendo reprovado socialmente. Então as empresas têm estabelecido regras de compliance. Você tem a tua regra de compliance, porque se você está dando esse exemplo é porque você percebeu e falou, putz, isso não é legal. Eu numa loja, aqui na loja de imóveis, aqui no Batel também, esse tempo, fui lá, pô, a loja toda bonitona, tá, pô, faz o desconto, né, eu sou muito chorador, né. Não sei, mas você precisa de nota? Eu falei, pô, mas aqui também, eu falei, pô, se fosse ali na Ivo ali, no Zé, eu até entenderia. Agora aqui, pô, você está oferecendo isso. Quando me perguntou isso, que eu vou comprar mercadorias, quando me perguntou, eu falo, Bix, não precisa comprar do Noia da esquina. Não, mas às vezes, exatamente, eu pensava que isso era só na esquina, mas lojas grandes agora. Então esse comportamento tem mudado também socialmente, né? A gente vê aí a geração mais nova, a gente está cheio de gente nova aqui, mas eu acho que não tem ninguém aqui menos de 25 e tal. A galera de 25 não bebe. Não bebe. Vai pra festa de manhã. Então se você falar assim, pô, você quer sem nota? Ele vai fugir de você. Ele não entende a pergunta. Ele não entende a pergunta, como assim? Então, esse comportamento, a reforma tributária, e nessa parte eu vejo como boa, ela tenta isso, nivelar. O Brasil é muito criativo, então vão ter formas de driblar esse sistema também. Mas eu acho que tudo tem um começo, como eu disse. Gosto de tentar ver o lado bom das coisas e esse é um jeito de tentar equilibrar as coisas. Vamos ver se vai dar certo. Uma situação que é bem interessante. Então peçam nota e emitam nota. Se não fazem isso, aos poucos vão fazendo. Tem uma empresa chamada Seconds, né? Essa empresa do meu irmão, essa empresa nasceu porque ele todo dia tinha 150 mil reais na conta dele, só que ele não sabia que era fluxo de caixa, ele não sabia. Né? Então ele vendia no Mercado Livre, caiu o dinheiro na conta dele, ele ia, gastava um pouco, pagava um boleto, atrasava o outro, não pagava imposto e tal. E aí a empresa dele hoje tem, os clientes eles somados faturam 90 bilhões por mês. E o que ele faz? O que o sistema faz? Só vê se o negócio está dando lucro ou não. Então chega cliente e diz assim, cara, fatura 1 milhão por mês. Pô, legal, 1 milhão. Aí ele passa a empresa no software dele, só serve quem vende no Mercado Livre. Aí o software fala assim, então, você está perdendo 50 mil por mês. Você está aberto. Porque o cara está vendendo produto no prejuízo, está vendendo porque o frete está errado, porque o imposto está errado.
Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa análise. Eu acredito que a grande parte das consultorias contábeis hoje vai se sentar com a gente e perguntar: você emite nota de tudo? Não. Então vamos ver se ainda tem um negócio. Porque, por exemplo, lá no meu escritório de advocacia, às vezes chega e fala assim: não, doutor, porque eu estou bombando, estou faturando 400 mil por mês, mas estou levando 3 milhões no banco, mas eu estou pagando, a parcela de 100 mil, mas está em dia. Não, mas amanhã já não vai mais estar em dia. Então você tem que, cara, prega esse negócio aqui, vamos renegociar com o banco lá para alongar esse prazo e ir fazer o negócio encaixar. Pode falar. Tem uma dúvida. E em relação, por exemplo, ao pessoal que eles emitem aquele mercado, por exemplo, mercado de porta, eles emitem o cupom fiscal, isso aí daí eles só declaram, só pagam os impostos sobre o lucro presumido. Isso também vai acabar com essa reforma? Não. Um detalhe importante, você só vai pegar o crédito quando se você é o consumidor final daquele produto, aí você não vai ter mais crédito de nada. Aí acabou a cadeia em você. Eu não sei se o cara que tem o crédito, ele não... Ele acabou quando chegou no consumidor final. Isso. Então a cadeia do, sei lá... O mercado recebe o crédito, né? Mas o consumidor final não, entendeu? Então, porque, por exemplo, é o seguinte, eu advoguei lá para a Laços Carolina. Então assim, a Laços Carolina. A Laços Carolina vai lá e comercializa o iogurte. Ela vende o iogurte pro distribuidor a 50 centavos. E ela paga lá 29% de 50 centavos. Aí o distribuidor manda pro intermediário a 1,50. Aí o atacadista vende a 2. Aí a lojinha do seu Zé vende a 5. Entendeu? Cada um vai ter crédito com relação ao anterior de quem comprou. Por isso que daí ele vai ter que exigir essa nota. Mas o consumidor final não. O consumidor final acabou ali aquela relação, aquela cadeia produtiva. Porque não vai para frente a nota, entendeu? Ali ele vai consumir o produto. Mas ainda vai existir os gnósticos, os diferentes tipos de simples, pode presumir. Mas eu mas isso vai ter muitas mudanças. Porque mas... a ideia é que o imposto ele não tenha tantas diferenças, o Douglas comentou no início. Vai ser linear, né, o imposto. Das alíquotas, né? Por exemplo, você pega hoje, dependendo da atividade, tanto os impostos federais quanto o estadual, ele varia muito a alíquota entre os produtos ou entre as atividades. A ideia é que isso aconteça o menos possível. Isso, que é exatamente aquela alíquota, a princípio é aquela alíquota entre 26,5% e 28%. Tem o imposto seletivo para produtos tóxicos, bebidas alcoólicas, cigarros. E para alguns setores, como o setor imobiliário, ele tem um redutor. Então, o setor imobiliário, produtos da cesta básica e mais alguns que agora não... A cesta básica vai ser zerado, né, o imposto. Isso. Então a ideia é que essa diferença seja menor, seja pequena, seja poucos casos de diferenciação. Vamos ver como é que isso vai ser na prática. E aí, então, assim, o MEI, a ideia é que não extingue nenhum tipo de regime, tá? Então, por exemplo, a pessoa que está, a empresa que está lá no lucro presumido, ele tem uma tributação. O simples, ele tem uma tributação muito menor. Então, vai ser proporcional. Né? Não é que você vai receber 29% do produto 30% simples. Não, vai ser aquela fração do imposto, tá? E aí o regime híbrido, que vai ser legal, que é o que vai abraçar todo mundo que está aqui hoje, acho que todo mundo aqui está no simples, né? Eu, se Deus quiser, você é no simples. Estou quase. Falta só 4 milhões, faltam 200 mil por ano. E aí, o que vai acontecer? Então, é você, digamos que você, eu acho que é o que é o mais legal da reforma, assim. Você, no simples, você vai ter o direito de escolher. Não, mas eu quero tomar crédito. Então, eu vou desqualificar uma parte do meu imposto, não é esse o termo, tá? Mas eu vou optar por fazer um regime híbrido. E aí, então, eu vou poder ser um escritório de advocacia que vai ter só o monitor da Apple, por exemplo. Porque, digamos que eu recolha tanto, eu gero tanta receita, que aí me permite uma parte daquela receita eu voltar para o investimento. Eu vou terceirizar uma parte para, sei lá, para alguém. Então, vai me dar, eu vou poder usar um pouquinho, é um termo próprio, mas eu gosto dele, eu vou poder usar um pouquinho de dinheiro do governo. Entendeu? Então, como você vai ter essa devolução, você vai poder lhe dar um destino diferente para ele. Mas esse crédito vai ser automático ou só? Automático e instantâneo. Não, instantâneo. A ideia lá no futuro é que ele seja instantâneo. Então você vai acessar via Gov uma conta corrente sua, né, do seu CNPJ. Você fala assim, eu vou comprar um iPhone novo.
o iPhone novo é 15 pau, mas sem imposto é 13. Eu tenho esse valor para compensar? Eu tenho. Sim. Muito possivelmente porque eu desisti nem por isso ainda. Beleza? Outra coisa. Se você sair aqui, vamos colocar, você sai aqui de Curitiba, tem uma entrega na Bahia. Uhum. Você paga ICMS aqui, paga em São Paulo, paga ICMS. Até chegar à Bahia, você pagou pelo menos 4 ICMS. Que é o movimento. Vai acabar ou não? Vai ser só no destino. A ideia é que seja só aonde o consumidor final paga a nota. Tá? Que assim, eu duvido. A lei hoje é assim. Mas eu duvido que isso vai se manter. Eu acho que vem uma emendinha ali para fazer uma fatia para cada um por onde passar. Tá. Mas a regra hoje vai ser só o destino. Tá no slide anterior aqui que eu acabei falando. Que ele vai para o final. Tá. Aí, eu queria falar para vocês um pouquinho, está acabando o meu tempo, para vocês pensarem, mas sabem o que é holding? Holding nós é uma empresa. Né? A gente vende mais caro quando é da holding do que do CNPJ normal, mas é uma empresa. Né? Se vai ser do Simples, vai ser SA, vai ser limitado, é uma empresa. Então, o que vai acontecer no Brasil é a gente pensar em estruturas societárias mais elaboradas. Quem que tem 2 empregos? Alguém que tem 2 empregos? Eu tenho 2. Holding familiar. Eu tenho 2 empregos. Eu tenho poliempregos. Eu tenho a história de advocacia, tenho um bar café, tenho podcast e faço palestras. Entendeu? Então, eu tenho um CNPJ que é o escritório de advocacia, eu tenho outro CNPJ que é o bar, e eu tenho outro CNPJ que é o resto. É o palestra, eventos, que eu quero mandar uma nota para alguém. E a cerveja hoje é grátis. Isso. Vamos lá para a cerveja. Eu não tô bem, mas toma 0, tem problema. Onde que é o bar? Na Getúlio Vargas, em frente ao Estado Atlético. Fica é até um às bom 11. Opa! bom lugar, é um bom lugar. Aí olha que bacana. Então pensa o seguinte. Por que eu coloquei esse slide aqui como holding? Né? Para chamar todos os. Mas pensa o seguinte. Se eu for desenvolver vários negócios, por exemplo, vocês têm lá imobiliário, mas vocês querem também fazer uma incorporadora. Entendeu? É legal se você quer se faz isso separado. Por quê? Imobiliário me dá lucro, incorporadora quebra. Isso aí. PDG é o maior do Brasil. Não, Ficou devendo 6,2 bilhões. Diferente também. Totalmente diferente. Você paga Isso. presumido. Isso. Isso. Então, assim, você, e aí na reforma vai ficar mais claro isso, você pode pensar em sociedades empresárias diferentes para coisas diferentes e ter uma pessoal. Então, eu até comentei com ela, eu deveria ter feito uma hold no meu primeiro, antes de comprar meu primeiro imóvel. Eu teria economizado mais de 100 mil reais com tudo que eu comprei e vendi de imóvel até hoje, pagando o contador há 15 anos de contabilidade. Mesmo assim, eu estaria no lucro hoje. Eu não tenho muitos imóveis, eu tive 4 na minha vida. E um só hoje. Entende? Só que é um imóvel que ele foge. Eu não coloquei o slide aqui, mas ele foge, porque dá mais de 240 mil por ano. Então ele vai ter, além do imposto da pessoa física, IBS-CBS. Tá? Então assim, qual que é a ideia aqui? É vocês pensarem que para cada negócio que eu for montar, ou dentro às vezes do próprio negócio, vale a pena eu sentar com o contador e falar, cara, por exemplo, a tua imobiliária também faz muito marketing? Faz. Quanto que você paga para o marketing? Eu pago X. Será que não vale a pena? Mas sou eu mesmo que faço o marketing, né? Tipo, eu estou aqui filmando e falando, né? Eu coloquei a câmera lá. Mas quanto isso daqui é marketing? Então, isso daqui o escritório deve me pagar como marketing no meu escritório. Digamos que vale 10 mil reais por mês. Então, eu posso emitir uma nota contra mim mesmo. Eu posso me pagar, porque isso aqui foge do escopo do meu escritório. Então, é um plus que eu faço, porque eu posso falar. Ou na tua imobiliária, a parte de vídeo, a parte de vistoria. E aí você vai ter lá, em vez de ser o Zezinho, que você vai pagar a CLT para ele vai emitir nota contra você, entendeu? E aí você tem que fazer a conta. Mas talvez no frigir dos ovos você consiga economizar ali uns 10%.
grosseiramente. Digamos que seja uma imobiliária que faz, sei lá, 50 vistorias mês, né? Talvez você tenha algum tipo de ganho sim. Então, fiquem atentos a essas modalidades e aí o que acontece? A lei trabalhista, que a gente vai falar na semana que vem, tem separado e aceito a separação. Uma coisa é a minha, meu escritório de advocacia, outra coisa é, digamos, se eu tivesse uma imobiliária, um bar. Então, não tem mais aquela situação que vocês sempre ouviram e tal, no ouvido de vocês, que, a hora que eu estou giz, eu trabalho velho e pego todos os CNPJ e CPF de uma vez só. Isso não existe mais, tá? Tem um processo lá que é o tema, acho que é 1230 alguma coisa, 1232, que já está julgado, já tem maioria formada, só que não tem o voto final ainda. Mas a maioria está firmada para fazer o seguinte: se a empresa não compor a cadeia do processo desde o início, não pode incluir ela lá no final da ação. Trocando em miúdo, você pode pegar a empresa, está lá trabalhando, quebrar ela, manter o CNPJ ativo, abrir a conta, que naquele processo trabalhista não tem que pagar nada. Tá? Cada empresa ficou separada. Por que isso? Porque isso vem lá de 2019 da liberdade econômica. Antes havia uma presunção de fraude. Eu presumo que se você fechar a empresa, você deu golpe. Agora, se você fechou a empresa sem ter um processo contra a tua empresa, azar de quem não te comprou antes. Por mais que tenha dívida. Só pode ter protesto. Mas se você tiver só a dívida do banco onde te protestou antes, azar dele. Entendeu? E isso muda o jogo da contabilidade. Né? E isso tem tudo a ver com a reforma tributária. Porque você tem segurança de que aquele prestador de serviço não vai ganhar algum dinheiro com você, que é o tema 309. E se você tiver pluri a sua empresa, por exemplo, imagina, eu tenho uma hold lá que tem 10 milhões de reais e eu tenho só advocacia capenga, podcast capenga, bar capenga. Eu tenho segurança hoje que a minha hold está blindada, porque eu não desviei dinheiro das minhas empresas para jogar na hold, que aí lógico que é fraude, você vai se ferrar. Agora, se eu tenho uma estruturação societária, digamos o seguinte: hoje minha empresa tem lá 1 milhão de caixa. Aí eu falo assim, quer saber, eu vou montar outra. Eu pego lá aquele caixa, pago a minha pessoa física, distribuição de lucro, que ainda não tem imposto, mas vai ter também. E eu vou lá e coloco no caixa 500 mil para montar outro negócio. Montei esse outro negócio, quebrou, eu não vai respingar na hold ou nos meus outros negócios. Porque eu consegui, com uma contabilidade perfeita, né, demonstrar que cada centavo que saiu de lá foi para cobrir, daquela empresa para cobrir as despesas dela. Eu não tirei lá um Porsche, um CPF de sócio, eu não tive nenhum tipo de fraude de colchado. Tá? Então, isso é muito legal, tá? Porque eu gosto de fazer palestra, e eu gosto de falar de vários temas, porque tem muitos colegas tributarista, só acaba assim, mas e se for societário? Não deixa, tem que for societário. Mas se for trabalhista também, eu já não sei. Eu acho legal essa intersecção, porque no final das contas, no final do dia, a empresa é uma só, então o direito que você vai pleitear, seja da tua empresa, né? Então você tem que ter alguém que tenha esse, por mais que seja superficial, esse domínio dessa intersecção de áreas. Tá? Transição de impostos, a empresa ela tem isenção à comunidade a conta de impostos me prejudicar? Não sabemos. Não sabemos. De 2027 a 2028, e quando vai passar a valer lá o PiscoFins, né? Que vai cair, se você tiver crédito deles, você vai ter o crédito, você vai perder. Mas eles não têm a regra, não está claro. No caso de vocês, tem a imunidade da venda de livros, né? A princípio isso não vai mudar, porque é uma regra constitucional e a reforma tributária é uma legislação infraconstitucional. Eu tenho que ver na emenda se não teve nada, acho que não teve disso. Não vi, 3.2. não vi, principalmente para taxar algo que hoje não cobraria. Então, o regime de transição que vai acontecer de 2026 até 2033, isso. Vou colocar aqui, ó. Ele tem o intuito, eu acho que é a tela anterior, isso, até 2032. Então assim, 2026 ali, já aproveitando o slide para a gente adiantar o tempo possível. 2026 é o ano de teste, então vai entrar com uma alíquota super reduzida, que é também para servir de teste, tanto para o consumidor, mas principalmente para os entes arrecadadores. De 2027 a 2028 e depois 2029 a 2032, as alíquotas daqueles impostos que a gente falou lá no começo, aqueles 6
elas vão diminuindo enquanto o IBS e a CBS vão aumentando, para chegar em 2023 e aqueles outros serem extintos e ficar somente o IBS e CBS. Não havendo nenhuma alteração legislativa daqui até lá, é assim que está previsto, né? E claro, a imunidade como essa, que é importantíssimo, né? Então para quem não pegou ali, a imunidade, ou seja, a imunidade é não poder cobrar tributos sobre livros, que é o caso, que é o produto principal deles. Então não há imposto sobre livros. Então isso deve atuar em conjunto com o IBS e CBS. Como isso vai funcionar na prática, não há uma definição sobre isso, né? Mas eu acredito que sim, que vai permanecer. De 26 até 33 não é obrigatório, aquele livro teste. Não. É obrigatório. Ah, já É será uma obrigatório. alíquota de transição, ou seja, Ano que vai... vem já vai ser 1%. Então do 29 Ah, 20 até ficar lá no final, Vai ser um já vai entrar. gradual. Isso. Mas vai reduzir algum dos impostos? Isso. Vai, claro que vai. Pode ficar tranquila que vai. Viu? Não tenho dúvida nenhuma que vai ser melhor. A conta que se faz é o seguinte: no final das contas, qual o percentual do imposto que as empresas, o cidadão, paga ao final de um determinado período. A ideia é que esse percentual fique igual. Deveria diminuir. Porque vai aumentar a base arrecadatória. Isso. Deveria diminuir. Os estudos que estão sendo realizados atualmente mostram que isso não vai acontecer. A alíquota do IVA, mais uma vez para esclarecer também, caso não tenha ficado claro, o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, no Brasil foi dividido em dois, IBS e CBS, um federal e o outro estadual e municipal. A alíquota que espera-se é entre 26,5% e 28%. Esse imposto existe, não vou falar no mundo inteiro, mas em muitos países, e o Brasil está ali, né, o mais Nós alto. somos o mais alto. O mais alto. Então a ideia é que no final das contas não aumentasse tanto, mas as previsões são que sim, vai aumentar. Aí eu vou dar uma adiantada aqui só, e aí depois assim, eu falo assim, galera, estão liberados e quem quiser ficar, a gente fica trocando ideia. Mas, assim, importantíssimo, na nossa área aqui, o pessoal que é da área imobiliária, então locação vai ter um redutor de 70%, então aí no final deve ficar em 7,35 e 8,4, tá? Lógico que não é o valor final, porque ainda tem o imposto de renda na pessoa física e na pessoa jurídica, tá? Então, qual que é a estimativa? Se você tiver um imóvel de alto valor, acima de 240 mil, ou 3 imóveis somados até 240 mil por ano, você vai pagar, além de 27,5%, 15% do percentual que você paga de imposto hoje, vai crescer aqui o 8,4%. Tá? Por isso que daí você vê vídeo, porque daí o aluguel vai ficar 33%, é mais ou menos essa conta que eles chegam. Tá? Incorporação e loteamento, redutor de 50% vai ficar numa alíquota de 13,25%, salvo se você tiver o RET, que deve ficar em 2,8%, que daí vai pagar IBS. Tá? Aí aqui a alocação vai fazer os 3 imóveis, né? Então vai ficar lá 7,95%. Se for Airbnb, que é bem legal, vai ser 16%. Então vai ser um excelente negócio ter imóvel no Airbnb. Pode comprar os imóveis na planta lá que vai ser sucesso garantido. Tá? O ITCMD saiu tem um projeto de lei aqui, acho que é dos anos 108, não coloquei no slide, mas acho que é o 108, que ele falou o seguinte, porque na emenda constitucional de 2023, falou o seguinte, que todo mundo tem que cobrar 8%. Só que daí ficou muito... Todo mundo tem que cobrar 8%, mas você pode cobrar diferente. Então, na lei fala o seguinte, imóveis acima, se não me engano, de 4 milhões, 5 milhões e 400, 8%. E aí abaixo você tem lá uma gradação. Até 600, 800 mil seria os 4. Mas ele já tem esse projeto de emenda lá para falar o seguinte, não vai caber daí a cada ente estabelecer. São Paulo, inclusive, tem um projeto para diminuir por 1%. Eles estavam querendo pegar e fazer regularização em massa. Curitiba tem uma lei que eu não lembro de quando que você paga até 10% do imposto lá dentro. Então, ao invés de pagar lá, hoje, o nosso 4%, você pagaria só 0,4%. Tá?
Tem aquele imóvel que está irregular há mais de 10 anos, se não me engano. Aí, vou passar por cima isso aqui é bem legal. Então, pense o seguinte, o Estado, ele quer fazer o quê? Ele quer ter uma conta corrente com você. Quem é que tem conta corrente com a esposa? Alguém tem ou não? O marido? O dia que você largar dele, você faz o quê? Você vai no banco, saca todo o dinheiro, põe no bolso, daí ele vai procurar um advogado, o advogado fala assim, não, vamos lá porque é crime, ele roubou o teu dinheiro. Daí ele vai lá na delegacia e fala assim, mas você está contando conjunto, o dinheiro dela também, não pode sacar também. O dinheiro é teu. O Estado vai ter uma conta corrente com você para quê? Porque ele quer te dar mais dinheiro? Ele quer te dar mais dinheiro, né? Ele quer que você saiba, e isso é bom, eu concordo com o professor. Ele quer que você saiba, se você tenha domínio, para cada coisa que você for comprar, quanto você vai pagar. Alguém sabe quanto ele paga um carro hoje? Né? Cara, num Blend, na cerveja, é impossível. Né? Num chocolate, você vai no mercado, você acha que no chocolate, não, aquilo é bolacha, aquilo é menos, ou é leite, né? Derivado de leite. Então a ideia é que o quê? É que fique igual para todo mundo. Né? Que aí vai ser, na minha humilde visão, sou tão otimista, vai ser excelente. Deixa eu explicar isso. Claro, manda ver. O split payment é uma modalidade muito revolucionária de arrecadação de impostos. No final das contas, eu acho que vai ser interessante. Vamos ver como é que isso vai se dar na prática e esse sistema já está sendo desenvolvido. O que acontece? Eu faço lá um boleto de honorários para minha cliente. Barato. 10 contos. Barato. Vamos dizer que eu cobrasse caro e fosse 5 mil. Vamos dizer que eu cobrasse caro e fosse 5 mil. Quando eu faço o boleto, quando eu emito a nota e eu faço o boleto de 5 mil e o meu cliente vai lá e paga os 5 mil, o que vai acontecer? Só vai entrar na minha conta, vamos imaginar que no meu imposto fique 10%, ok? Só vai cair na minha conta 4.500. Ela pagou os 5 e na minha conta só entra 4.500. O 500 do imposto já está automaticamente na Receita Federal. Então isso também eu acho que regulariza algumas coisas. Primeiro, pensando no governo, óbvio que ele está preocupado com a arrecadação, reduzir a inadimplência. Mas a gente tem visto também na prática que o poder pagar depois complica imensamente várias empresas. Quando o empresário é pequeno, quando o empresário é pequeno, ele tenta usar esse valor e pagar depois. Só que ele não sabe usar, geralmente ele não sabe usar, e depois lá na frente ele fica devendo. Estávamos com um cliente aqui sexta-feira falando disso, né? Que ele deve imposto 3 vezes o faturamento dele. E dificilmente vai conseguir pagar. Uma outra hipótese que a gente vê aí sim nas grandes empresas, como o Fernando comentou aqui agora há pouco, que a gente vê, se vocês entrarem lá, colocar no Google e tal, principais devedores de impostos no Brasil, vocês vão ver que vão ser as maiores empresas existentes. Aquela de, como é que é aquela do frigorífico? JBS. Devedora contumaz, gigante. Então, assim, a JBS fez um excelente negócio, né? Ela comprou uma empresa que devia 10 bilhões, 3 dias depois ela fez uma programa para 3. Enfim. Então, assim, empresas que sabem jogar o jogo, vamos dizer assim, eles acabam pisoteando o menor. Porque o grande não paga o imposto e tem habilidade para negociar lá na frente. E o pequeno não consegue fazer isso. Então ele está ali na honestidade querendo pagar tudo e não consegue, né? Não consegue alavancar. Então quando você iguala a forma de recolhimento, aí e você cobra caro, mas de todo mundo, a situação fica mais igual. Esse é o intuito da lei. Se isso vai acontecer ou não, dessa forma ou não, aí já é outro papo. Mas a ideia do split payment é essa. É pegar na fonte de dinheiro. Uma pergunta da nossa área, só para, eu acho que quem dúvida não entende direito. Então, com isso, vai deixar de existir as guias de pagamento de imposto? Já que eles vão reter na hora que cair?
Lembre que a gente está falando Uma parte. de uma Uma parte parte dos só, impostos. são só dos- Mas sim, a tendência é que sim. No futuro A vai tendência acabar. é que sim. Se você pegar hoje, por exemplo, isso não dessa forma, o split payment não existe. Isso. Ainda não existe. Ainda não existe. Mas o diminuir o número de guias, isso já acontece. Se você pegar no dia 20 ali, os condomínios têm o pagamento do antes era o INSS e o imposto de renda ativo na fonte. Hoje é uma guia só. Então, essa ideia de um recolhimento mais centralizado já existe. O split payment, sim, isso vai acontecer. No caso dele, né, só para simplificar também, para ver se está muito boa por causa dessa semana. Não. Como se a guia do simples ali, que junta tudo, ela deixaria de existir e seria... Em partes. Como eu disse inicialmente, o simples hoje Não, só se fosse um exemplo assim. Tudo ali está junto na guia do simples. tem 8 impostos no simples. Tem Vai 8 ter impostos. Nessa reforma Vai- tributária aqui, os ele cinco- abarca 5. Os 5 vão deixar de estar naquela guia e não vai mais existir. Provavelmente a guia vai ser a mesma, tá? Provavelmente eles vão Provavelmente botar a na guia guia. vai ser a mesma. Então, mas a ideia é que se você pegar só a guia do simples, que ela fique menor. Mas você já vai ter descontado na fonte. É diferente o conceito do imposto de renda na fonte com o split payment. Mas a ideia é que você nem vai receber aquele dinheiro. O dinheiro vai para a tua conta. Então, bem porcamente falando, deixaria de existir as guias. Na hora que Diminuiria a quantidade. Na hora que todos os impostos estiverem dentro disso. Não, porque a reforma tributária e o split payment ele está sendo feito somente para esses 8 impostos. É possível que lá na frente aqui a gente vai falando de 2026 a 2033. Se a gente tiver Talvez no futuro vai ser. talvez vai no ser futuro pedaço. possa Porque eles acontecer. querem fazer. Talvez possa acontecer. E aí, assim, que nem nessa situação dos estudantes, se você, por exemplo, tiver já o crédito, a ideia é que você receba o dinheiro inteiro, que você tem essa compensação. Pode acontecer, você ter mais crédito do que a. Imagina, no caso de uma está- construtora, que ela vai lá e gasta milhões de material e ele vai vendendo a obra parcelada. Então, vai cair no mês um valor menor, então ele não teria, já recolheu antecipadamente o imposto. Então, ele nessa venda da unidade, na emissão da nota dessa venda da unidade, que receber mensalmente, ele tem lá 1 milhão, 10 milhões de estoque de imposto já arrecadado, e antes de for caindo ele vai receber desse dinheiro, mas porque ele não pagou ele não pagou isso, ele não teve esse imposto, tá? E diga uma coisa, grandes produtos, eles mudam de nome para burlar um pouco o imposto. Por exemplo, o sorvete do McDonald's é considerado sobremesa. Light. Chocolates às vezes são vendidos como wafer para diminuir o imposto. Isso. Vai mudar alguma coisa disso com a reforma tributária? Isso aí, coisa de contador. A ideia. Eu tô desde o começo eu falo assim, Porque não, eles isso aqui não mudam sei se é coisa de contador. de nome para poder. O sorvete do McDonald's para mim é sorvete, quantidade de sobremesa que diminui o Eu imposto. tinha comentado aqui com o Adriano agora há pouco, de que a influência do tipo de produto e do CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, que ele seja menor. Então, o intuito é diminuir essa discrepância, mas não vai acontecer. Porque se acontecesse isso, por exemplo, o imposto sobre o livro que a gente acabou de falar, o livro e a revista e o caderno seriam a mesma coisa, mas não são. Porque se você aumenta o preço do livro, por exemplo, lá no final das contas você está aumentando o custo da educação. Entendeu? Então, alguns produtos ou alguns setores, como eu disse agora há pouco, eles precisam ter o benefício. Aqui, quando a gente fala do mercado imobiliário, por exemplo, o mercado imobiliário se reuniu e várias entidades representativas do setor fizeram um trabalho muito forte, fizeram um lobby muito forte para ter esse redutor. E é justo que tenha, porque veja o seguinte, uma coisa é, mas está difícil de vender contabilidade, está difícil de vender meu seguro, meu serviço advocatício, está difícil eu vender notebook. Isso impacta na vida das pessoas? Claro que impacta. Agora, quando eu falo assim, e a gente está vivendo isso, tem imobiliário? A gente está vivendo isso. Não tem crédito para o cara comprar financiado, certo? O crédito está caro. Quanto está o juro em média, mais ou menos? Dificilmente, menos de 12 não tem.
Se a gente voltar uns tempos atrás, tinha crédito do Itaú por 9%, da Caixa Econômica 7 e pouco, vendia muito imóvel. Como que estava o mercado? A contabilidade estava boa, os condomínios estavam bons, o advogado estava ganhando dinheiro, o açougue estava vendendo mais. Se não vende casa, para um monte de coisa, não é só imobiliária, para um monte de coisa. Além de um problema habitacional, que é um problema macroeconômico. Então é preciso incentivar o setor. Imagine eu tributar igual a fábrica de alimentos aqui e o produtor rural lá que faz o morango, o alface. Eu quebro essas pessoas, e daí quem que vai fazer aquilo? Então tem que dar um incentivo ao agronegócio, aos produtos da cesta básica, ao setor imobiliário, né? Então, a ideia é, respondendo a questão aqui, que tenha menos essa discrepância, mas não vai acontecer, não vai igualar tudo. O que, se a gente está numa conversa de bar, um churrasco, põe 5% do imposto em tudo e fica tudo certo, fica mais fácil. Mas a vida real é um pouquinho diferente. Aí eu vou só, nesse último slide aqui, em homenagem até a respeito do horário que eu não tenho, falar para vocês o seguinte, tá? Outro dia eu fiz uma palestra no meu escritório e assim, ó, ia terminar às 7. Aí ficou todo mundo parado assim, falou assim, olha pessoal, eu terminei aqui, a hora que vocês levantarem e for embora eu paro de falar, mas enquanto vocês vierem que eu vou ficar falando, a gente saiu 9h30, porque era bem legal o assunto. Essa aqui é a parte, no meu ver, mais importante, que é o seguinte, pensem no Big Brother, tá? Então, não começou com a reforma tributária, que primeiro tem a emenda constitucional 132 de 2023 e depois a nossa lei 214 de 2025, tá? Não começou agora, começou lá atrás, quando criamos o PIX, tá? Para que serve o PIX? O PIX serve para que o Estado tenha um acesso instantâneo às suas transações bancárias. Muitas pessoas, quando eu pego o dinheiro e eu pago ele o dinheiro, e ele paga o dinheiro, eu não tenho, se não tiver uma emissão de nota correlacionada aqui, eu não tenho como cobrar, eu não tenho acesso a essa informação. Aí, quando Bolsonaro, né, fez lá o PIX, todo mundo ficou feliz, aí depois o Lula falou que o PIX era dele, tá todo mundo chamando o PIX para si. Depois se escreveu e falou assim, quem foi o filho que criou o PIX? O PIX teve uma lei que não tem nada a ver com o PIX, tá? Que é a lei do ICMS, que é a 166 de 2022, que fala o seguinte, todos os PIX, não é o PIX de cima de 10 mil, todos os PIX, inclusive o de um centavo, vão ser comunicados à Receita Federal. O banco deve comunicar à Receita Federal, inclusive de forma retroativa. Entendeu? Então, no ano que vem, que é a partir de maio, tá? Então a pessoa já começou a receber, a partir de 2027, a pessoa começou a receber. Como é Ô Robert, por que você declarou aqui que você emitiu 200 mil de nota no ano se você recebeu 7 milhões em PIX? Né? Então a gente vai ter que explicar isso, tá? Hoje, falando assim, só rapidinho para o pessoal que é de imobiliário, que acho que é a maior dor, não adianta você, eu vou usar uma cooperativa para emitir nota. Cara, você tem que emitir a nota do valor integral lá que você recebeu na comissão, porque eles já estão vendo. Tá? Se você trabalha dentro de uma imobiliária, não, eu sou empregado na imobiliária, mesmo assim você tem que ter o CNPJ, né? Fale com o Luiz Fernando, tem nós desconto para as imobiliárias lá que eu indico, né? Tem um precinho camarada lá. Faz isso porque você emite a tua nota, aquele dinheiro cai na tua empresa, aí você vai lá e fala assim, olha, chegou lá o exercício, você pode fazer isso todo mês, meu lucro foi 100% do valor caiu, beleza, coloca no teu CPF o dinheiro e gasta, não tem problema. Se você não quiser comprar o patrimônio com o seu CNPJ. O que é legal disso? Você vai se adequar já ao que vem aí, né? Aos planning, a essas novas situações. Só que já é devido, tá? Porque eles estão te monitorando.
Se caiu dinheiro na tua conta e você não emitiu uma nota fiscal, esse dinheiro caiu a título de RPA. RPA tem 11% de INSS mais 27,5% de acordo com o valor que caiu na tua conta. E aí, como você não recolheu os 27,5%, você vai pagar uma multa de 80%. Então você pode ser tributado em quase 60% daqueles 15 pontos pela tua conta. Se você tivesse uma empresa do Simples, seria 6%. Tem lá um redutor, se você tiver um funcionário, enfim. Mas fiquem com isso na cabeça. Aí então eu tenho 100% dos PIX monitorados e o que não for PIX, que entrar no financeiro, essa lei ela é de 2015, mais alta em 2015 era abaixo de 100 mil reais. Qualquer transação abaixo de 100 mil reais, o Estado não sabia que você tinha transferido. Mas hoje é acima de 2 mil para pessoa física e 6 mil para pessoa jurídica. Vocês lembram lá quando teve aquele escândalo do pagamento do bloguinho do Bolsonaro lá, que é 2 mil por mês, que iam depositar na boca do caixa? Então, por que era 2 mil por mês? Porque ele não era monitorado. Entendeu? Então é por isso. Hoje, se for PIX 100%, se for transações, e aí sim, pagamento de boleto. Por exemplo, é o seguinte, você vai lá e me contrata para fazer um contrato de 10 milhões de reais. Vou te cobrar 100 mil. É o seguinte, ó, não precisa nem me pagar, não transfere para mim, me compra um carro. O cara emite um boleto lá, e você vai e paga o boleto. Poderia se entender que eu estou fora, e fiquei fora. Não, qualquer transação bancária acima, na PJ de 6 e na PF de 2, o nosso amigo lá está vendo. Beleza? Então, respeito e homenagem ao horário, agradeço muito a oportunidade. Queria só reforçar com vocês que essa semana a gente está com a agenda cheia. Clientes, um abraço, estou trabalhando de madrugada, mas amanhã tenho 2 podcasts, às 9 e às 10h30. Aqui tem um QR Code que vai para o meu Linktree, que tem as inscrições, inclusive, do nosso evento de sábado, eu coloquei aqui, tá? E aí, se você acessar, eu fiz um e-book sobre essas barbaridades que eu falei para vocês aqui e outras que eu não falei, de uma forma mais didática, mais mastigadinha. E aí fica com o meu contato, se tiver alguma dúvida sobre a parte dos impostos, aí eu passo o telefone do Fernando. E as outras coisas ali eu posso tentar ajudar vocês, tá? Aí no sábado, então amanhã eu vou ter os podcasts. Na quinta-feira eu vou fazer o evento, mas é fechado. Na sexta-feira nós vamos estar no podcast lá, né? Como é que é o nome do canal do podcast? Empreenda Direito. Aprenda Direito? Empreenda Direito. Empreenda Direito. Vocês vão fazer ao vivo ou vamos gravar? Vamos fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo, legal. Vai ser às? Vai ser às 10h30. 10h30, beleza. E aí no sábado, na primeira conferência das mulheres corretoras, também tem o link aqui. E na próxima segunda lá no escritório, eu convido todos vocês para a gente falar de pejotização. Pejotização é muito legal, tá? Eu não sei nada de tributário, mas assim, pejotização é uma coisa que eu gosto e eu assim, entendo, tá? Beleza? Fechou? Muito obrigado. Então, mais um minutinho só, ainda sobre o tema. Se deixar como um resumo, um alerta, a informalidade tem cada vez menos espaço. Tem que acabar. Tem cada vez menos espaço, né? Então, estou nesse mercado há muito tempo e às vezes quando eu vou falar isso com um cliente, ele fala, mas que mundo você está vivendo? Não, eu vivo nesse mundo, mas a instrução